Olá, meus mais que queridos alunos, como estão vocês desde o nosso último encontro? Espero que bem, assim como eu estou. Como vocês já sabem, nossa primeira atividade sempre envolve a interpretação de texto. Então, peço que vocês comecem lendo atentamente o texto A Galinha Ruiva na unidade 3 do livro de vocês. Leiam atentamente, prestem atenção na história em si, mas especialmente em quem são os personagens, no título da história, onde essa história acontece, tá? Porque isso vai ser importante para vocês responderem os exercícios sobre o texto. Então, após realizar a leitura, respondam as questões segundo a interpretação que vocês fizeram dessa leitura, tá? Respondam com calma, para depois em aula a gente poder comentar essas questões, tá? Façam isso calmamente, atenciosamente, como eu sempre indico que vocês façam. Depois voltem aqui, que a gente tem mais alguns assuntos para tratar hoje, tá? O segundo desses assuntos são os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Para entender os encontros vocálicos e os encontros consonantais, a gente precisa estar com o alfabeto, seja as vogais, sejam as consoantes, na ponta da língua, tirando de letra. Então, quem ainda tiver alguma dúvida sobre o alfabeto, eu acredito que não, porque desde a escola, dos nossos encontros presenciais, eu já vejo que vocês já sabem bem o alfabeto. Mas quem tiver alguma dúvida sobre isso, volta nos exercícios anteriores do livro, que vocês vão poder tirar dúvida, vocês vão poder conferir o alfabeto, certo? Dito isso, o que são os encontros vocálicos e os encontros consonantais? Bem, não tem mistério. Os encontros vocálicos são aqueles em que duas ou três vogais aparecem uma do lado da outra na mesma palavra. Por exemplo, a palavra alegria, em que o i e o o, em que o i e o a aparecem lado a lado na última sílaba da palavra, certo? Já os encontros consonantais seguem o mesmo princípio. Eles são aqueles em que duas consoantes aparecem uma do lado da outra numa mesma palavra, como é o caso também de alegria, em que o G e o R, duas consoantes, aparecem uma do lado da outra dentro da palavra. Eu quis usar a mesma palavra para vocês saberem que uma mesma palavra pode ter tanto encontros consonantais quanto encontros vocálicos, como é o caso de alegria. Então, agora que vocês já sabem o que são os encontros vocálicos e os encontros consonantais, vocês já podem fazer os exercícios sobre eles, também na unidade 3 do livro, que é a unidade que a gente está vendo hoje. Então, façam os exercícios atentamente e voltem para que possamos comentar nosso terceiro e último assunto de hoje. Até aqui, nós já vimos uma atividade de interpretação de texto, né, que é do texto A Galinha Ruiva. Depois nós vimos os encontros vocálicos e consonantais, que são nossa atividade de hoje sobre gramática. E agora nós vamos para a terceira e última parte, que é a parte de ortografia, onde hoje nós vamos ver sobre o uso das letras C e G, duas consoantes, certo? Bem, as letras C e G são mais um caso em que o movimento da boca necessário para produzir o som das letras é muito parecido.
mas o significado produzido dentro das palavras é muito diferente. Então repitam comigo: C, G. Repararam como os dentes superiores e inferiores ficam unidos quando a gente vai pronunciar ambas as letras? De novo: C, G. Bem, apesar dessa semelhança, a simples troca entre uma letra e outra dentro de uma palavra muda totalmente o significado dessas palavras, como é o caso de gorro e corro, gato e cato. Assim, vocês já podem responder os últimos exercícios da unidade 3, certo? Mas preste atenção para a questão número 4, que pede para que vocês separem as sílabas de algumas palavras. A separação silábica é muito importante para que possamos aprender outras coisas. Entre elas, conhecimentos mais profundos sobre os encontros vocálicos e consonantais, que nós iremos estudar mais adiante. Nós já falamos sobre a separação silábica na sala de aula, num dia em que, inclusive, a tia Tânia também estava presente, e nós criamos uma história juntos, em que cada um inventou um pedaço, lembram? Depois a tia Janaína também apareceu e nós lemos a história para ela, apesar de ter ficado muito mirabolante. Então, eu quero que vocês respondam essa questão com atenção especial. Depois me digam se tiveram alguma dificuldade ou se tiraram de letra. Dependendo do número de erros e acertos, vamos estudar isso com maior atenção, porque realmente esse assunto é muito importante. Então eu vou usar esse exercício para ter uma noção se vocês estão sabendo separar sílabas ou não, tá bom? Por hoje é só. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Em breve a gente vai se ver na nossa aula. Enquanto isso, um abraço em cada um e, como sempre, bons estudos para todos, inclusive para mim. Um beijo.